Olá, pessoal, bem-vindos ao Pode Isso, Ana. Eu sou a Ana, sua advogada, e hoje a gente vai conversar sobre um tema bem legal. Traz muitas dúvidas, um tema bem discutido: alienação parental. O que todo pai e toda mãe precisa saber. Esse tema, ele é muito discutido no mundo jurídico, ele também é muito discutido dentro das famílias, principalmente em situações de divórcio, onde a gente tem um atrito ali, e também a gente tem uma previsão aí para a reforma da lei de alienação parental, né? É uma luta aí para a gente conseguir mudar algumas situações. E hoje eu vou conversar com o Luiz Henrique Furlanetti, que ele é psicólogo clínico, especialista em saúde mental com ênfase em abordagem centrada na pessoa, e a gente vai descomplicar tudo sobre alienação parental. Bom dia, Luiz. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que ouvem o podcast. Uma alegria estar aqui falando desse assunto tão importante, né, Ana, que a gente tem hoje em dia e, ao mesmo tempo, tão atual, né? Porque acho que cada vez mais a gente vai entendendo a importância do que é a alienação parental e das dinâmicas que acontecem nas famílias, né, nos processos. Exatamente. A gente vê que a alienação parental, hoje, infelizmente, ela é muito presente em muitos lares. E o que a gente quer aqui é trazer informação para poder tentar amenizar em alguns lares e também para os familiares, pais, mães conseguirem identificar o que é a alienação parental, como que faz para diminuir o impacto e até cessar esse impacto, né? Então, Luiz, explica para mim, na parte psicológica, o que é exatamente alienação parental? Então, Ana, a gente entende como alienação parental a criança, né, o adolescente, que de alguma forma ele está sendo manipulado, né, contra um dos seus genitores, né? E aí, às vezes, a gente fica só preso a pai e mãe, né, mas também a gente pode falar de crianças e adolescentes que às vezes são cuidados por avós, né, por tios, ou outras pessoas ali da família que são responsáveis pela criança, né? A gente já viu casos, né, de pai e mãe, a briga entre pai e mãe, mas a gente às vezes vê também uma avó, né, que às vezes é contra uma mãe ou contra um pai, né, às vezes um tio, alguém da família que é contra algum dos genitores, né. Então, a partir do momento que alguém faz essa manipulação, é considerada, uma alienação parental. Até no nosso código, na nossa lei de alienação parental, ela é um pouco até ampla, né? Ela fala Uhum, que desqualificar o genitor, dificultar o contato, uhum, dificultar a convivência, omitir informações sobre a criança, que é uma coisa muito comum. O pai e a mãe tá com aquela criança, não quer informar onde a criança tá, ou o pai tá com a criança no final de semana, a uhum. criança fica doente, não informa para a mãe como a criança tá. Sim. Então, tudo isso aí também, na parte da legislação, é vista como alienação parental, né? E como que a gente identifica quais são os primeiros sinais que a gente consegue observar que aquela criança ali ou aquele adolescente está numa situação de alienação parental? Mano, ó, essa é uma pergunta que eu acho muito pertinente, porque eu vou te falar assim que eu acho muito desafiador, né? Sempre a gente pensar na relação da criança com os genitores é sempre uma relação muito íntima, né? Então a gente sempre fica assim, até que ponto que o pai ou que a mãe está falando está certo, né? Ou está errado, ou passa a ser uma alienação, né? Então eu sempre coloco assim que é muito delicado a gente entender, né? Então tem alguns pontinhos que a gente sempre coloca, às vezes, para ajudar a entender até que ponto que esse pai ou essa mãe ou esse genitor, né, ele tá ali abusando e às vezes passando, virando uma alienação, né? Então, um dos pontos que a gente tem é justamente o que você estava falando da desqualificação do genitor, né? Quando começa a ter essa, às vezes até fala mesmo da criança, né, ou algum comportamento que a criança não quer estar com aquele genitor, a gente já começa a observar alguma coisa aí, né? Então, até que ponto é uma fala de uma outra pessoa que está afetando e até que ponto é da própria criança mesmo que ele não quer estar com aquele genitor, né? Então já começa a ficar complexo aí, né? Por que que ele não quer estar com o genitor? Será que alguém está falando alguma coisa ou é só a criança que não quer estar, né? Então é um dos pontos que a gente pode observar. Também delicado, né? Porque normalmente, quando a criança já fica arredio ali com o genitor alguma coisa, então já tem gente falando alguma coisa. Não necessariamente, mas já é um ponto para a gente começar a observar. Será que tem alguém falando alguma coisa, né? Será que tem alguém manipulando essa criança? Então já começamos por aí. Um segundo ponto, que aí eu acho que começa a ficar mais, talvez mais claro, né? Ali é a questão de criação de falsas memórias, né, que a gente coloca. Então, sim, coisas que talvez uma pessoa falou para aquela criança que não existiu, né, que de fato não aconteceu.
é só uma invenção mesmo, é uma coisa que, foi colocada na cabeça da criança para denegrir a imagem, né, daquela pessoa, né. Então aí já às vezes já é um ponto que a gente começa a olhar, né. E, Luiz, que hora que eu percebo isso, né? No contato, né. Se a criança já fica ali estranha com o responsável, né, já não quer estar presente e acusa alguma coisa, a gente fala: "Mas da onde que ela tirou isso?", né. E aí eu gosto de lembrar disso, né, que a criança é muito espelho que ela está vendo e ouvindo, né. Às vezes as pessoas: "Ah, isso é besteira", não é, né, é muito sério, a criança reproduz muita coisa e a gente se dá conta, né. E até um dos pontos que às vezes a gente enquanto terapeuta consegue observar, né, que às vezes ela tá tão ali envolvida na dinâmica familiar e ninguém percebe, né. Então quando traz para o profissional que tá de fora, assim: "Ué, da onde tá tirando essas falas, desenhos", né, enfim, né. Depois o terceiro ponto, né, também que a gente pode falar, né, é a própria dificuldade da criança, né, de se expressar em relação ao genitor, né. Se ela tem essa dificuldade, né. Por exemplo, se a criança tinha uma relação, boa, saudável ali com o genitor e do nada isso começa a mudar, por quê? Da onde vem essa mudança, né. Então é uma coisa também para a gente observar, né, que normalmente não é se o genitor não fez nada, né, se só existe uma briga ali entre os responsáveis, a gente já começa a observar por aí também um outro ponto, né. E para a gente fechar, né, também tem a questão da recusa, né, da própria criança de passar o tempo com o genitor, né, que aí acho que aí é uma coisa mais clara, assim, né. Aí tem gente que até eu falo assim, né, é um ponto que eu gosto de falar, porque, as pessoas não validam o que a criança está dizendo, né. "Não quero ir com o genitor, não quero estar", né, às vezes E até ainda até tem uma brigando. pressão ali da mãe, Tem que ir, que né. tem que ir, Uhum. ou que os familiares falam que a mãe não tá deixando o pai. Eu falo mãe, porque a gente tem É o mais mais casos uhum. de mãe que tem a guarda do que o pai que tem a guarda, né. Isso. E a gente vê ali que tem aquela pressão, porque a mãe também Uhum. tem um medo, às vezes ela também tá ali fazendo Uhum. alienação parental ou o genitor fazendo em face dela, Sim. mas tem aquela pressão ali: "Vai, porque senão eu vou ter problema judicial. Vai, Uhum. porque senão eu vou ter problema judicial". Justamente. Daí chega a criança nesse ponto dela realmente não querer ir, Perfeito, né. né. E é isso que é importante a gente entender, né, o porquê. Então ouvir a criança, né, entender os comportamentos da criança nesse processo que é importante também, né, porque às vezes a gente não valida, né, só olha para os adultos, né, e: "Ué, mas e a criança?", né. E aí eu acho muito legal isso, né, porque: "Ah, mas é uma criança". Ah, gente, mas é uma pessoa, né. A criança já é uma pessoa, independente da idade que ela tenha, né, eu falo muito isso até da questão da dinâmica familiar, né. Tem um bebezinho lá de 11 meses, já é uma pessoa, já mexe com a família, né. Tá todo mundo se movendo Mexe com a em parte sentimental, justamente, psicológica, tudo, toda, né. né. Até preciso me organizar porque minha filha precisa de mim. Se ela tenha 11 meses, se ela tenha 5 anos, 10 anos, 20 anos, né, eu estou me mexendo, então quer dizer, aquela figurinha que tá ali, que ainda é pequena, que às vezes não entende muito, ela já começa a dar vários sinais pra gente, né, que a gente não olha, não valida. Exatamente. E outra coisa que eu tenho percebido processos, Luiz, nos que eu atuo principalmente, Uhum, trabalhar nessa área de direito de família, é que as pessoas elas têm comportamentos, frases, diálogos, elas acham que é normal. uhum, Seu pai é um bêbado, a sua uhum, mãe é uma vagabunda, uhum, seu pai não presta, seu pai te abandonou. sim, Então, essas frases, a gente vem aí de um conceito de que pai e mãe pode falar tudo, uhum, de uma sociedade machista, né, uhum, que tudo pode, o filho não pode, sim, reclamar e discorrer sobre nada. Só que essas frases, elas embutidas ao longo do tempo, elas trazem aí um transtorno, trazem aí uma configuração de alienação parental e que uhum, muitas famílias, muitas mães e pais não entendem que essas frases que uhum, desqualificam o genitor ou a genitora são alienação parental. justamente. Então, a importância que a gente tem do psicólogo para ajudar a identificação da alienação parental, ela é muito Uhum, grande, tanto no âmbito familiar sim, quanto no âmbito jurídico, né. uhum. E, o que que a gente pode falar que a alienação parental ela traz de consequências psicológicas para as crianças e para os adolescentes que sofrem? Mano, ó, e aí eu acho é uma coisa bem legal, né. Até você tá me perguntando agora, liga um pouquinho a outra pergunta atrás, né. Porque essas afirmações que às vezes são até, infundadas, né, ou a gente, assim, não valida muito, né, afeta justamente aí. Porque o que que eu gosto de lembrar? Pai e mãe é pai e mãe, né. Exatamente. Independente se é bom, se é ruim, como é que foi a dinâmica aí do casal, né, do relacionamento, ou como existiu esse filho, né, se foi por querer ou não, né, é pai e mãe, né. Então independente da imagem que a gente tenha do outro, né, dos 2 adultos, vamos
colocar assim, existe uma criança ali que tem a referência, nossa, essa é a minha mãe, essa é o meu pai, né? E assim, não, nem sempre os pais são perfeitos, né? Mas o quanto eu tenho que ficar levando isso pro meu filho, que independente de ser pessoas boas ou não, né, continuam sendo o pai e a mãe. Luiz, mas o pai ou a mãe tá colocando a criança em risco. Aí é uma outra história, Aí tem né? que ser observado com mais calma, né. Justamente, né. E às vezes até vai entrar também o psicólogo aí nessa história para poder orientar, né, esses pais, né, para ajudar, né. Então assim, Ana, se a gente pensar, você vai falar assim: "Luiz, mas por que você está falando disso?" Justamente, se eu tenho 2 adultos que são os meus responsáveis, são as minhas figuras ali de exemplo, né, e do nada alguém começa a falar mal deles, né, imagina como que vai ficar na cabeça dessa criança, né. "Ah, o meu pai é um bêbado, então ele não é mais meu pai", né. Ó que sério isso, né. Então ué, mas se ele não é mais meu pai, quem que é? Né, então a gente às vezes não consegue ter essa noção quanto uma fala, né, uma frase, e isso vai afetar O impacto diretamente, que né. traz, né, para aquela criança. Justamente, né. E aí que é o legal da gente começar a pensar quanto é sério, né, e talvez, Ana, já trazendo assim, não, 2 adultos não estão se entendendo mais, eles já não estão mais não servem para estarem juntos, casados, né. Beleza, acontece, faz parte, né, a gente precisa cuidar dessa parte, mas o quanto isso vai afetar a criança ou não, que é o mais importante, né, porque a criança também não tem que receber toda a carga disso, né. Pelo contrário, os 2 deveriam Evitar que a criança receba essa receba. carga, dar uma amenizada, porque Uhum. pai é pai, mãe Mãe é é mãe, mãe, justamente, e a né. criança ela ali tem que desenvolver toda a parte psicológica dela sem trauma, Justamente. né. A gente sempre tem que pensar em preservar a integridade da criança e do adolescente, é isso que a lei de alienação parental ela tenta Uhum. trazer, porém ela é mais punitiva do que do que Educativa, né, vamos educativa, por assim. exatamente isso, mas quem sabe a gente Justamente. consegue aí mudar. Sim. Luiz, o que que eu consigo ver também ali no meu dia a dia, na rotina de escritório? Uhum. Muitas situações de alienação parental acontecem porque pai e mãe se separaram ou Uhum. nunca foram um casal, porém ali Sim. eles não têm um match, eles Uhum. não se encontram, não batem, não bate o santo e acabam que um começa a agredir o outro. Por Perfeito. questões que aconteceram durante o casamento, por questões que aconteceram durante o namoro, mas existe uma motivação que você possa falar, existe uma motivação X para acontecer a alienação parental? Não, normalmente eu vejo, né, até lá na clínica eu tenho alguns casais que passaram por um processo de separação, né, tem outros casais que até, com os filhos adultos já, né, passado um tempo, eles decidiram se separar, mas o que que eu gosto de olhar assim, ó, você vai fazendo isso, mas por que que você tá falando de casais? Porque realmente, né, quando eu falo de 2 pessoas que não deu certo num relacionamento, a gente tá falando muito de uma parte emocional, sentimental, né. E às vezes, Ana, quando um ou outro ali teve uma atitude legal, né, ou que a pessoa não considera legal, ela começa a atacar o outro. Mas e a criança? É esquecido, né. Eu não Exatamente. paro pra pensar que eu tô atacando a mãe do meu filho, né. E Eu tô que isso vai recair na criança. justamente, Eu só tô né. atacando a mãe do meu filho. Justamente. Tô atacando ela, que eu fui casado, né, ou que eu estive junto, ou que tive uma filha com ela e acabou, né. E o filho nessa história? Aí às vezes eu até falo assim, ó, eu reforço mais ainda no filho, né, que a mãe dele não presta, digamos assim, né, entende? Eu não paro pra pensar que isso vai afetar ele, que é a mãe dele. Não, é uma mulher que não presta mais, porque ela não tá comigo, porque ela me machucou, né, e aquilo, né, eu acho que tanto de um lado quanto do outro pode acontecer, né, do adulto a do homem ou da mulher se machucarem, porque a gente tá falando de um casamento, de uma relação. Sentimento, de Justamente. emoções, né. 2 Então pessoas diferentes. sim, sim, né, então às vezes, o outro vai ter um comportamento que eu não gostei, que me machucou, que me feriu, né. Então, às vezes, de eu entender como isso me toca, é muito mais importante do que eu atacar o outro, né. Mas o ser humano é muito mais, acho que é muito melhor atacando do que se cuidando, né. A gente foi ensinado a isso também, né, até por uma questão cultural, né. Sim. Eu preciso me defender, e eu me defendo atacando, né. Se eu me machuquei, vou atacar quem me machucou, né. Então, às vezes, é fazer esse movimento, parar e pensar: "Puxa, não gosta mais de mim, né, e fez coisas que me machucaram, né. Aí, como é que eu cuido disso dentro de mim?" Porque quando eu me cuido, eu também tô cuidando do meu filho, né. A questão da alienação parental, ela tá aí, todo dia sendo discutida, tá na mídia, tá nos processos, tá dentro do seu consultório. E de que forma que a alienação parental, ela afeta essa relação da criança com o pai e com a mãe, ou com o outro tutor que ela tem? Porque a gente tem que, ressalvar aqui, Uhum. que a alienação parental não é só de pai e de mãe. Pode ser Sim. de avó, de tio, de
qualquer pessoa que tenha a guarda e o cuidado sobre aquela criança, né? E Sim. como que afeta essa relação? Não, até você me perguntando, eu tenho um caso legal que eu tenho acompanhado lá na clínica. Eu atendo só a mãe, tá? O pai já passou comigo também por um tempo, quando eles ainda estavam juntos, né? E hoje não estão mais. E aí, Ana, assim, é muito nítido o quanto a alienação ela acontece, né? Porque a gente vê um pai sempre atacando todas as formas, né? É pelo WhatsApp, é pela fala de alguém, é por uma fofoca que chega, a gente fica tentando entender da onde veio e daqui a pouco aparece que veio do pai. E aí, ao longo do tempo, ano que eu venho acompanhando, a gente vê um filho muito mais arredio, né, com esse pai. Porque o pai também fala coisas e quando o filho está com a mãe, ele começa a perceber que não é o que o pai tá falando, né, porque essa mãe cuidando, tá educando, né, tá cobrando, né, então a gente vê muito mais assim, ó, o pai numa relação de vou dar tudo para o meu filho, porque Físico, físico, né, material. Então vamos viajar, vou comprar videogame, presentes. presente, né, Uhum. passeios, né, maravilhoso. É óbvio que é bom estar com o pai, né. Quando chega pra mãe tá ali, pondo limites, né, colocando ordem no Educando, negócio, coloca de educando, castigo, justamente, brigando, tira o né. celular, acho que é o As principal hoje. justamente. Então, assim, e aí a mãe passa a ser a chata da história, né. Só que o que que é legal, quando eu até o fato, né, assim, ó, essa mãe ela tá em acompanhamento comigo, né, e o quanto seria bom esse pai estar em algum acompanhamento. Nem precisa ser comigo, com qualquer outro profissional tá valendo, né. E assim, e ele não consegue, né, porque você vê ele realmente muito machucado por causa do processo da separação, né. E aí todas as falas, os movimentos que ele tem em relação ao filho, é justamente para atingir a mãe. Então o filho virou uma ponte, né, Sim, para esse ataque. sim. Só que ele não tá parando para pensar o que tá causando no filho, né. E aí, de certa forma, a mãe sente, né, porque as atitudes que ele tá tendo não é legal em relação tanto a ela quanto ao filho. E aí, às vezes, eu vejo a mãe muito mais dolorida pelo filho, né, que tá sendo machucado, Pelos ataques a a ela, ela. né, Uhum. porque ela sabe, ela já entendeu que é pra atacar ela, que é pra Aham. atingir ela, né. Só que ela tá muito preocupada de como o filho vai ficar nessa história também, né. Então, é aí que às vezes eu falo assim que o quanto um lado, né, um adulto ali da história, ele não consegue entender. Que a dor dele, ele reflete em tantas outras coisas. E ao mesmo tempo, Ana, o que que é interessante? Quando ela me traz os comportamentos do filho, a gente consegue perceber que cada vez mais o filho não vai, né. Exa Acaba virando mesmo, às vezes até uma briga, que tá no dia ali de entregar para o pai, E daí o pai já começa a falar que ele tá fa que a mãe tá fazendo alienação alienação, parental, porque a criança isso, não quer ir com ele, justo. mas a Ele gente não. sabe ali que tem mais situações que envolvem Uhum, isso, uhum, mas é até difícil, tem como provar praticamente? Sim, uhum, mas é um processo, é uma discussão e tudo uhum, mais. E outra coisa é que pais e as mães alienadores, eles acham que nada vai acontecer, que a uhum, legislação não vai punir, que a legislação é exatamente. falha. A lei, ela realmente ela é mais punitiva do que educativa. Só que a Uhum, gente tem especificações na lei para quando for configurada, para quando for, realmente ele constatada a alienação, de que o pai ou a mãe alienador, ele vai, ter uma advertência, vai uhum, ser ampliado o regime de convivência com aquele outro pai que está sofrendo sim. alienação. A gente tem previsão de multa, a gente tem previsão de acompanhamento psicológico e biosocial. Então, a lei, mesmo ela sendo muito mais coercitiva, ela Uhum, tem ali um respaldo para tentar melhorar essa situação da alienação parental. Mas os pais ainda acham que nada vai acontecer, que é uhum, só uma situação ali que está acontecendo no dia a dia. É comum, sim. comum colocar a mãe, falar que a mãe é isso, que é aquilo, comum falar que Uhum, seu pai não presta, que é aquilo, né? Que são sim, os mais comuns de acontecer. perfeito. E Luiz, identificando que se tem uma alienação parental, a gente tem um protocolo para identificar e para tratar esses casos? Sim, assim, Ana, o que a gente sempre vai observar enquanto psicólogo, né, é trazer essa criança para os atendimentos, né. Então, seja algo clínico, né, às vezes a gente tem até especialistas que fazem essa parte, né. Sei que tem psicólogos vinculados ao fórum, que às vezes Sim, a gente acompanham, tem né. psicológico, psicólogos judiciais. Isso, né. E até agora lá na minha cidade mesmo, tem até a gente é como se fosse um advogado dativo, né. São Sim, psicólogos que são terceirizados, né, eu entendi. que estão ali para ajudar também no processo, até porque a demanda é muito grande, Eu ia falar né. exatamente isso. Hoje, a realidade aqui em Açaí, a gente não é
os atendimentos não são tão demorados ou tão espaçados. É claro que não é Uhum. ali naquele momento. Isso. Porém, eu imagino, e a gente tem hoje uma psicóloga forense aqui, né? Uhum. Mas eu imagino que ali em Cornélio, uma comarca maior, com Sim, mais varas, a demanda seja gigante. gigante. Então, realmente, só o profissional do fórum ali não vai ter condições de Uhum. comportar tudo. É necessário realmente, né, essa Sim, ampliação. sim. E aí, assim, né, trazer essa criança para o atendimento, né, para que a gente comece a avaliar, né. Então, assim: "Luiz, de que forma que isso acontece?", né. É como se a gente pensasse num atendimento clínico mesmo, né, e aí o profissional ele tem esse trabalho de começar a ouvir essa criança, né. E é diferente do adulto, né, Ana, porque o adulto a gente sabe falar, né, a gente sabe expressar o que a gente está sentindo, ou nem sempre, né, porque às vezes a gente nem consegue Exatamente. entender o que a gente está sentindo. A criança ela expressa de uma maneira muito mais leve, né, então às vezes, através de uma brincadeira, você vai conseguir captar alguma informação ali em relação à dinâmica com o pai ou com a mãe, de como é Desenhos, que né? tá. Desenhos, né? Às vezes, na própria fala, né? Às vezes, a criança chega até a repetir coisas que o genitor falou, né? Assim, porque é o que ela ouve, né? Não é difícil de entender. Então, quando você vai começando a ouvir várias coisas, né, que meu pai me falou isso, meu pai me falou aquilo, né, ou que seja a mãe, né. Então o meu responsável está trazendo sempre comportamentos e falas que não são legais, né. Pronto, já consegue observar que tem alguma alienação acontecendo ali, né, seja ela pouca ou muita, né, é alienação, né. Eu brinco que é igual pecado, né, não tem pecadinho e Não pecadão, é tem, é pecado, pecado, né. Então exatamente não tem isso. pouco ou muita alienação, é alienação, né. Então é isso que é importante. Então, assim, de que forma, né, Luiz? Através do atendimento. Essa criança vai para o atendimento, claro que os pais também são ouvidos, né. E é aí que eu queria até destacar uma coisa que eu acho legal do que você estava falando tem pais que acham que eles vão conseguir enganar, né, todo esse processo, né. Exatamente. Não, eu não falei. A É. criança tá lá repetindo pra psicóloga: Uhum, "Meu pai falou isso, meu pai falou". Eu tenho uma uhum, situação que apareceu pra mim essa semana, e o pai falou especificamente que faria algo ruim com o companheiro da mãe. Só hum, que ele não imaginou que a criança iria falar. relatar isso pra Uhum, psicóloga, e relatou. E mais uma série de situações. imagino. Então, eu posso ver, assim, que o psicólogo, ele é Uhum, indispensável pra gente configurar a alienação parental, mas também pra gente tratar uhum. a situação da alienação parental. E, Luiz, tem algum tratamento específico, alguma abordagem específica para trabalhar com essas crianças e adolescentes que sofreram, que passam por uma Uhum. situação de alienação parental? Ana, assim, ó, até falando dentro da psicologia mesmo, às vezes a gente vê até profissionais falando assim: "Ah, a abordagem tal é melhor", né. O que eu nunca esqueço, né, eu tô formado desde 2013, e o que eu aprendi lá na faculdade é que, assim, todas as abordagens servem, né, todas as abordagens são boas. Claro que vai muito do profissional, né. E acho que vai muito de quem tá recebendo também, né? Justamente, né. Então tem uma coisa, Ana, que às vezes eu falo até dos próprios psicólogos, né. Ó, te dou até o meu exemplo, eu não atendo, a parte infantil, né. "Nossa, Luiz, mas você tá aqui falando da alienação parental". Sim, né, porque eu trabalho com os pais, também fazem parte do processo, né. Uhum. Então, assim, tem coisas que às vezes até o profissional tem que entender, né. "Luiz, por que que você não atende infantil?". "Gosto, eu não quero, né, não é o meu foco". Então por que que eu vou pegar uma criança para atender, para fazer uma coisa de qualquer jeito, né, ou Exatamente. descuidada, né. E olha o quanto é sério esse assunto que a gente está falando, né. E aí, então, assim, o que eu falo, Ana, que assim, ó, independente da abordagem, é que o profissional, né, o psicólogo que tá ali, que se dedica a fazer isso, que ele consiga fazer de uma maneira bem feita, né. Dentro da psicologia, não é diferente do direito, né, a gente tem várias abordagens, tem várias formas de se trabalhar. Então, assim, eu nunca vi: "Ai, tem que ser específico com isso". Não, existem cursos, né, no que a gente também faz, né. "Ah, vou me especializar no na psicologia jurídica". Beleza, vão entender, né, como é que funciona, faz os laudos, os atendimentos, mas não: "Ah, Luiz, se eu me formei na abordagem A, B ou C, tá valendo", né, não importa, é o quanto a gente vai se especializar depois disso também, né. Entendi. E a gente pode ver quando é configurada a alienação parental, que ela é difícil de ser configurada, mas a Uhum, gente pode fazer aí com alguns meios de prova, prints de WhatsApp, reações da criança, uhum, a sim, negativa do pai e tudo mais. Tem alguma forma da mãe e do pai proteger a criança da uhum. alienação parental? Ah, não, que eu até é um pouquinho desse caso que eu
eu tô acompanhando, o que eu digo sempre pra mãe é: "Fale a verdade", né. Eu recomendo isso para os meus clientes também. Aborde de um jeito com o Sim. seu filho que ele entenda, mas Uhum. aborde, não deixe ele sem saber aquilo que está acontecendo, né. Eu Perfeito. não acho que é saudável para a criança ela não saber que Isso. ela está sofrendo uma alienação parental, ou que ela não vai poder visitar o pai naquele determinado momento, Uhum. esse tipo de coisa. Então, para mim também é indispensável que a criança saiba aquilo que está acontecendo naquele momento. Perfeito. Então, assim, por exemplo, às vezes a criança chega pra mãe falando algumas coisas, que o meu pai falou que você é muito chata, né? E aí eu sempre oriento, olha, realmente, a mamãe é chata, né? Não, mãe, a gente brinca, né? A gente faz isso, a gente faz aquilo. Então, o papai tá falando uma coisa que não é verdade, né? E aí eu acho que esse cuidado, Ana, que é muito grande, porque quando eu coloco que o pai não está falando a verdade, eu não tô atacando o pai, eu só tô dizendo que ele tá falando uma coisa que é mentira, né? Em nenhum momento eu preciso falar: seu pai também é chato, né? Seu pai também é isso, seu pai também é aquilo, né?". Não, eu preciso trazer quem sou eu, né, no caso aí a mãe: "Ó, a mamãe não faz isso, a mamãe não faz aquilo, a gente não faz isso junto, né, então a mamãe é chata", né. Às vezes a criança até brinca: "Ah, mãe, mas você é brava", mas a mamãe precisa ser, né, porque a mamãe tá te educando, né, tá cuidando de você, e tá tudo bem. Né, então, de uma certa forma, né, desmentir o que o outro genitor tá falando, né. Então é complexo mesmo, porque como é que eu falo do outro sem atacá-lo? Eu acho que aí é a maior dificuldade. Só que se, por exemplo, seja o pai ou a mãe, se ele tem claro a dor dele, o sentimento dele, o quanto a relação com o filho é importante, eu paro de atacar o outro, né. Porque independente se o pai e a mãe é bom, essa criança precisa do pai e da mãe, né. Eu tenho costume de falar lá no escritório que vocês podem se divorciar, vocês podem Uhum, separar, uhum. mas vocês vão continuar, quando tem filhos, né, vocês vão Sim, continuar ligados até o fim por conta da criança. Então é justamente. melhor que vocês, se deem, eu não falo nem se deem bem, Uhum. mas se suportem, Sim, se respeitem. justamente. Porque não tem como, a gente falar que não vai ter uma vinculação. Uhum. Se essa criança terminar a faculdade, vocês vão estar na formatura juntos. Aham. Se essa criança casar, vocês vão entrar na igreja Juntos. juntos. Se ele casar, quando ele casar e tiver filhos, vocês vão Uhum. ser avós juntos. Vai Perfeito, ter aniversário de 1 ano, 2 anos, 3 anos dessa criança. perfeito. Então, o relacionamento entre pai e mãe tem que ser pelo menos respeitoso, para um entender a situação do outro. Uhum. E quando a gente fala, assim, de alienação parental, é aquele ali que sofreu alienação parental, em muitos Sim. casos a criança tá com a mãe ou tá com o pai, ela tem pouco acesso ao outro genitor, e Uhum. ali naquele âmbito familiar vai desenvolvendo alienação parental. Como que a gente faz para reaproximar esse pai que está sendo alienado desse filho? Porque o filho criou ali inúmeras situações, que meu pai é isso, que meu pai é aquilo, que minha mãe é isso, que minha mãe é Sim, aquilo. Como que a gente faz essa reaproximação? perfeito. Ó, eu acho que tem uma primeira coisa, Ana, que eu vou te falar agora de relações, né, isso é independente de, se cabe para alienação, mas assim, ó, primeiro eu acho que esse pai entendeu o que ele fez, né, acho que é um primeiro passo. Quando o adulto tem consciência do que ele fez, fica muito mais leve, muito mais fácil. E se for o caso, Ana, até mesmo de se desculpar com a criança, Eu acho que né. essa é a parte mais difícil, né. O Uhum, adulto, a criança é até mais fácil de desculpar uhum, e entender o que aconteceu, mas agora o adulto se uhum, colocar na entender situação de: isso. "Eu fiz errado, eu preciso Uhum. pedir desculpa, aquilo que eu tô fazendo não tá certo", eu acho que é a parte mais difícil. Com certeza, né, porque, e aí eu acho que ia deixar o orgulho de lado mesmo, né. "Puxa, eu errei com meu filho, eu errei com a mãe do meu filho, então agora eu preciso lá e me desculpar de alguma maneira". Se isso for um entendimento ali do genitor, né, já fica muito mais fácil, né. "Ah, Luiz, mas isso ainda ele não consegue", né, então primeira sugestão é que esse adulto vá se cuidar, né, sempre vai ser, porque ele precisa estar leve, estar bem, né, para conseguir estar com o filho dele. Não adianta nada ele estar lá todo rancoroso, com raiva, né, cheio de coisas ali que ele não resolveu dentro dele para falar com o filho. Não vai conseguir, né, entende. E é engraçado, né, porque a criança percebe, A né. criança percebe. Assim, as pessoas falam: "Ah, mas é só uma criança", mas percebe, você consegue perceber quando o adulto tá bravo, né. É muito incrível, assim, como a criança absorve muita, né. E a gente fala assim: "Ai, será?". Tem estudos, né. Sim. Até não trouxe, Ana, mas assim, tem estudos falando, né, dessa boa relação, quanto a criança fica feliz quando vê os pais bem, o quanto ela também é prejudicada quando vê ali às vezes um cenário de muita briga, né, de muita discussão, né, o quanto isso afeta para ela, né, independente da idade que a gente tá falando, né. E essas situações, elas afetam a autoestima da criança diretamente? Totalmente, né, porque ó, você pensa assim,
Então, as minhas 2 referências ou maiores referências estão brigando, né. Como é que eu vou lá para o colégio, por exemplo, né, a criança vai para a escola, como é que ela vai se concentrar sabendo que o pai e a mãe dela tá brigando, né. "Luiz, mas a criança tá lá brincando, ela nem vai lembrar", a gente acha isso, né. Aí a gente vê um comportamento, às vezes, da criança de se isolar, né, ou até mesmo de um comportamento agressivo. Normalmente, né, eu acho que a maior coisa, assim, que a gente consegue mensurar, é quando a gente vê o desempenho escolar mesmo, né. Normalmente influencia bastante, você acaba treinando muito no desempenho escolar, e aí você consegue perceber, né, ali o quanto perdeu, né. E aí você vai ver o porquê, né. Ah, a criança, como é que ela vai estudar? Tem 2 adultos lá gritando, brigando, né, falando mal, né. Não tem, eu acho que é a mesma coisa da gente ir trabalhar. Como é que eu trabalho bem se eu tô brigando todo dia com o meu parceiro lá, né? Não tem como, né? Então a gente parece não refletir, né? Às vezes a criança fica mais chorosa, fica até mais dengosa, né? Precisando de cuidado, de carinho, né? Então a gente consegue perceber. Isso vai refletir na autoestima dela, né? E aí tem um pontinho que eu sempre coloco, né? Que é assim, ó, quanto os pais estão cuidando para que a criança não se sinta culpada da história. Aí é o maior peso, Exatamente. né? Porque se a criança sente que ela é culpada de tudo aquilo que tá acontecendo, olha o quanto ela precisa de cuidado. E não é, né? É só um casal que não deu certo, tá tudo bem. E não consegue trabalhar isso e acaba descontando ali no filho. Justamente, né. E tem casos, Ana, que às vezes a criança nem ninguém descontou nada nela, mas o próprio processo, ela fala assim: "Ah, porque depois que eu nasci, meu pai e minha mãe não deu mais certo", né, ó, então ela se Recai essa culpa, né. culpa, né, em cima Justamente. em cima da criança. Então é isso que às vezes a gente precisa trabalhar com ela, né. Então imagina você se sentir culpada porque os seus pais não deram certo, né. Olha que peso, né, muito sério. E Luiz, a gente vê as crianças o tempo todo aí no celular, redes Uhum. sociais e tudo mais. A rede social influencia essa questão da alienação parental? Influencia tanto na prevenção quanto, numa prática de alienação parental? Como que você vê a relação das crianças, dos pais e das redes sociais? Mano, ó, eu vejo a rede social hoje, é fato que é um instrumento que tá aí para todo mundo, né, inclusive para as crianças, e se não for bem usado, ela pode afetar sim, né. Eu falo assim, ó, é legal que a gente tem muita informação, inclusive para criança, né. Talvez ela comece até entender através da informação ali da rede social que os pais são isso ou são aquilo, né. Então assim, tem esse lado positivo que ajuda a identificar, mas o lado negativo também, que talvez até por estar acontecendo ali, se for um cenário mesmo de briga, de confusão, a rede social vai ser também um aspecto fuga para essa criança, né. Então, além dos comportamentos que a gente estava falando, talvez a rede social vai servir para ela assim: "Aqui é o meu conforto", né, então fica ali às vezes o tempo todo com o celular, né, ou às vezes videogame, computador, né. Então assim, tem essa parte de fuga também, porque querendo ou não, ali é onde ela não vê briga, né, então ali ela tá tranquila, entende. Então, ah, legal, em vez de eu ir lá brincar com os meus coleguinhas, não, eu vou ficar aqui no meu cantinho, quietinho, tô brincando no celular, né. Então aí também é a atenção dos pais, né, pra entender, porque também é um modo da criança, de certa forma reprimir o que ela tá sentindo, né, porque ela não precisa expressar pra ninguém através da rede social. E já vi casos, Ana, de criança se expressando na rede social, né, Hoje hoje a rede pra todo social é mundo um ver. caminho para tudo, né. É Hoje a gente vê interessante, tudo né. na rede social. Justamente. Então tem coisas que às vezes cai lá na rede social, e aí não cabe mais ao casal, né, já tá espalhando um monte de gente, né, É. entende? E Luiz, pais eles precisam buscar sempre o diálogo, né. Sim. Isso é indispensável? Mesmo eles não tendo mais uma relação ali marido-mulher, o Uhum. diálogo e a relação de respeito ela é indispensável, né? Sim, porque assim, né, não, e eu de novo eu volto a falar das relações, né. Você imagina se um casal ou um ex-casal não conseguem conversar, como é que eles vão resolver coisas do filho, né, que é fruto dessa relação. Então esse diálogo, por mínimo que seja, ele tem que existir, né. "Ai Luiz, mas eu não consigo falar com ele, porque tudo que ele me fez ainda me magoou". Volto lá no outro ponto, né, Ana. Então vamos se cuidar, porque se você ainda tem mágoas, você não consegue falar com devido a tudo isso que está acontecendo, né, a gente precisa entender como é que isso afetou a pessoa, né. E às vezes, né, até é difícil, né, porque já vi, por exemplo, ó, casos que os avós puxam para o lado do genitor, que é Aham. filho, né, então não param às vezes para pensar lá no neto, né, ou nessa relação que precisa ter, porque o neto vai precisar. Então, por exemplo, às vezes a mãe não consegue conversar com o pai, nem com uma avó, nem com o vô, né, Não tem ó, diálogo nenhum. nenhum, né, e é compreensível, porque às vezes aconteceu tanta coisa, tanta briga, né, que tá todo mundo machucado, né. E aí, até na posição de vó e de vô, eu também não quero ver o meu filho brigando, né, eu também vou proteger o meu filho, né, mas esquecem do neto. Então é muito complexo toda essa relação e ó como é difícil, né. Então é um processo que precisa todo mundo mesmo ter muita clareza, né. Ah, o outro não quis estar mais comigo, me machucou, me feriu, né, às vezes
não teve como ter uma separação tranquila, né, mas o quanto eu preciso ter esse entendimento, né, realmente cuidar da minha ferida, né, para que isso não exponha de alguma forma, né. Então, e ter esse diálogo ele vai se fazer importante, querendo ou não, o fruto do casamento ficou ali para o resto da vida, né. Então É exatamente isso. E quando a gente fala ainda de alienação parental, uhum, a gente tem lá vários mitos e várias verdades que às vezes uhum. não são levadas em consideração, né. Sim. Então, falar que a mãe é isso, que a mãe é aquilo, eu escutei isso do meu pai, principalmente as pessoas mais velhas, né. Uhum, Eu escutei isso a vida toda do meu pai e isso não me mudou em nada ou isso não influenciou em nada. uhum. Influenciou, porque você está Justamente. repetindo o ato agora. Uhum. O que mais que é mito e verdade sobre alienação parental? Não, não, até nessa conversa toda, a gente talvez até já falou de algumas coisas, né. Então, por exemplo, sempre debatem: "Ah, é só a mãe ou só o pai que é o alienador?" Não, né, pode ser qualquer pessoa que tenha envolvimento com essa criança, né. Então a gente precisa entender como é que esse adulto está influenciando essa criança, né. E pode qualquer um deles ser um alienador. Então não cabe só o pai ou só a mãe, né. Por isso que eu falei lá desde o começo, pode ser uma avó ou, né, um tio, né, enfim. Então já é uma coisa que a gente tem sempre que olhar. E às vezes a gente só olha para o casal, né, que tá ali separando, então é só os 2. Não, pode ser muito mais outras pessoas que estão em volta ali, que fazem parte do contexto familiar, né. Eu acho que essa é a primeira coisa pra gente sempre olhar, né. Às vezes o pai e a mãe tá super tranquilo e a avó tá lá tomando dor de tudo, fazendo um monte de coisa com o neto, né. Exatamente. É muito complexo, já é uma primeira coisa pra gente olhar. Depois, né, eu acho que a gente tem também, uma questão assim, ó, todo alienador ele é doente, né, psicopata, sim? Não também, né, porque justamente a gente volta lá no das emoções, né, do sentimento. Se eu não tenho isso bem resolvido dentro de mim, eu vou descontar de alguma forma, né, e a alienação vai ser uma delas, né. E a gente vê tantas outras coisas, né, às vezes eu dou exemplo, ó, o ser humano em si, quando ele tá machucado, ele vai às vezes descontar lá num vício, né, ele vai lá num álcool, droga, numa assim, né, em atitudes que são mais agressivas e violentas, né. E às vezes ali com a criança, e não quer dizer que ele tá sendo um psicopata, né. Não, ele só tá machucado, tá, jogando essa dor dele, né, pra todos os lados, né. Então não necessariamente ele é um doente, ele só não está bem naquele momento, né, ele precisa ser cuidado, né, mais Ele uma precisa vez. realmente de um psicólogo nesse momento, né. Sim, sem dúvida, né, não tenho o que falar, né. Então é um ponto que a gente sempre tem que trazer isso, né. E aí é engraçado, porque as pessoas às vezes chegam na clínica: "Luiz, esse cara é doente", né. Ele não é doente, ele só está errado, né, e ele vai continuar a reproduzir coisas Até ele se curar. justamente, né. O problema é o dano que já foi causado. Que vem causando até isso acontecer, né. Sim, sim. E aí, Ana, tem gente que fala assim: "Ah, Luiz, eu acho que o pai, né, ou a mãe, não ama o filho". Ama, só que ele também é ser humano, ele também não tá dando conta da dor dele, né. Eu vejo que não é que ele não ama o filho, é que ele não gosta da outra pessoa, não gosta da mãe do Uhum. filho, não gosta do pai do filho. Justamente. Essa é a situação. Ficou resquícios ali mesmo da relação, né, Exatamente, então fica muito exatamente. complexo, né. Tem outras coisas, né, que às vezes a gente fala assim, né, ó, por exemplo, quem não paga a pensão, né, que eu acho que é uma cláusula bem, Sim. não tem direito a conviver com o filho. Não, tem direito, Uma né. coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Justamente. Visitação é uma situação, o pai, Uhum, independente de estar pagando pensão ou não, ele uhum. tem direito de exercer a visitação, a Sim. convivência com o filho. E quanto à pensão, a Uhum. genitora ou genitor que estiver ali com a guarda da criança, ela vai entrar judicialmente, discutir. Existe execução com rito de penhora, execução com Sim. rito de prisão, inclusive. Uma das poucas Uhum, coisas hoje que a pessoa vai presa aqui no Brasil, por uhum, pensão, por uhum. alimentos, ela vai presa. Então, realmente, essa é uma situação muito comum, né, que a gente vê Sim, aí todo dia. O pai não pagar a pensão, a mãe não pagar a pensão, a gente fala pai porque é o mais é mais comum, comum. e Uhum. a mãe querer proibir a visitação, mas Sim. uma coisa não pode ser ligada à outra. Nada a ver. E aí, Ana, entra até umas outras coisas que é legal, né, porque, ó, por exemplo, porque o pai não paga pensão, ele não tem direito a falar se aquela decisão lá é importante ou não para o filho, né, o que que vai afetar. Então vamos escolher uma escola para o meu filho. Não, o pai não paga pensão, ele não tem direito de escolher nada. Tem, ele não deixou de ser pai, né. É que eu entendo que talvez o diálogo não vai existir aí. A relação não tá legal para que eles consigam chegar num acordo, né. Como já vi também, né, por exemplo, a mãe levou o filho, às vezes, por exemplo, num dentista, né. "Pai, você consegue me ajudar a pagar metade desse dentista?", né. Às vezes o pai nem responde, né. Exato. E assim, a gente Isso tá é bem falando comum, a gente tá falando do cuidado do filho dele, né. A mãe não tá levando no dentista porque é um luxo, mas né. é porque é uma Uma necessidade. necessidade, né. E tantas outras
cuidados que esse filho pode ter, né. Então, assim, porque fez ou deixou de fazer, Ana, não deixou de ser pai e mãe, né. É que o ser humano leva muito dessa forma, né. Se ele não paga, ele não tem direito a falar nada. Não, ele tem, ele ainda vai ter, né. Até porque a mãe ou o pai também pode estar fazendo uma decisão que não é legal, né. Então, ele tem direito de se intrometer na história sim, né, não deixou de ser responsável, né. E aí tem uma outra coisa que eu acho legal, Ana, que pensando até uma coisa, assim, mais puro, né, quando os pais já se separaram e chega um terceiro nessa história, né. Às vezes o pai ou a mãe arranja um companheiro novo aí. Essa eu acho que é a situação que a gente mais vê no dia a Sim, dia. é E é a muito mais comum. é a mais escancarada que acontece a Sim. alienação parental. E aí, Ana, que eu até coloco assim, ó, o quanto é importante o pai ou a mãe ser presente na vida desse filho, mesmo estando separados, porque digamos que um ou outro arranjou um companheiro que não é legal para o filho, e tem diversos casos disso, Sim, a gente né. tem, situações que o companheiro passa a ser quase um pai, porque pai é Uhum, sempre pai, mas ele passa ali a exercer também um papel de uhum, educação, de um acompanhamento ali com a criança, mas a gente tem relações também, tem situações sim, em que o pai ou a madrasta uhum. não se dá com a criança e tem uma relação bem conturbada, né. Justamente. Então, o quanto é importante esse pai ou mãe, o responsável estar perto, né, estar cuidando do seu filho, para que ele fale assim: "Opa, tem uma coisa acontecendo que tá legal, né, a gente precisa cuidar". Então são algumas coisas: "Ah, eu não gosto do companheiro", mas às vezes o filho gosta. Entende? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Ó como é complexo. Eu tenho uma pergunta aqui que foi Uhum. exatamente do que a gente veio conversando o tempo todo. Certo. Minha tia fica falando pro filho que o pai dele é bêbado e não presta. Eu Uhum. acho que esse é o mais clássico da alienação Sem parental, né. dúvida, sem dúvida. Porque, Ana, assim, ó, todo mundo tem seus defeitos, né? Independente desse pai ser bêbado ou não, a gente precisa lembrar que ele ainda é pai, né? Ah, mas ele não é o melhor pai. Tá bom, tem um monte de mãe aí também que não é boa, né? Dentro dos nossos conceitos, né? E nem por isso deixou de ser mãe, né? É que vem muito esse peso, né? Porque o fulano faz isso errado, então ele não tem que ser mais pai. Não, ele continua sendo pai, né? Talvez é o quanto, se ele o pai agora só quer saber de festa. Ah, se ele tá cuidando do filho e tá indo festar, o que que ele tá fazendo demais, né? Tá vivendo a vida dele, né, ele só não tem mais o casamento, né. Como a mãe também, né, às vezes ainda recriminam muito a mulher, né. "Aí, olha lá, agora a mãe tá solteira, não cuida mais do filho, só deixa com a avó". Mas ela não deixou de ser gente, né. Ela também Exato, precisa festar, ela também precisa exatamente, precisa fazer ter a vida outras pessoal coisas. dela, né. Sem dúvida. Então é muito complexo essas coisas, né. O pai pode ser até bêbado, mas a gente precisa entender, ele tá fazendo o papel dele enquanto pai? Né? Ele tá cuidando dele? Se tiver, deixa ele beber lá, fazer o quê? E se não tiver, tem outras formas de abordar isso com a criança, né. Justamente, né, não é falando isso pra ela que você tá ajudando, né. Exato. E Luísa, a gente tem uma pergunta aqui que eu faço para todos os meus convidados. Uhum. Qual que é a situação mais inusitada ou engraçada que você já encontrou aí na sua carreira? Olha, eu acho que uma coisa que é muito comum, na verdade, mas chega a ser engraçado, é as pessoas chegarem na clínica sempre me pedindo respostas, né, como se a gente tivesse uma bolinha de cristal e fosse resolver de todo mundo, né. Então acho que eu sempre dou risada disso, porque algumas pessoas chegam lá mesmo querendo: "Luiz, o que que eu faço com isso?", né. Não faço ideia do faz com isso, mas a gente vai pensar junto, né, pra tentar chegar em alguma coisa, né. E uma outra coisa, quando eu até falo de casais, Ana, quando eu atendo, tem o atendimento do casal que são os 2 juntos e tem, às vezes, quando são separados Uhum. também, né. Fica mesmo essa curiosidade de: "O que que a minha esposa falou?", né. Isso é engraçado mesmo, né, porque e aí, ao mesmo tempo, é muito sério, porque se a gente não souber levar isso, né, você cria um problemão danado lá dentro da casa da família, né. Então acho que são as coisas que mais comuns que acontecem, mas que soa engraçado, porque é como se eu tivesse ali num papel de tipo, vou virar o fofoqueiro da história, né. E infelizmente eu não sei de profissionais que acabam não tendo esse cuidado e geram muito problema mesmo, em vez de ajudar o casal Porque atrapalham. daí fica aí um ciclo de fofoca, né. "Ah, Totalmente. você falou isso. Ah, eu falei aquilo". É Uhum. uma situação que deixa ainda mais complexo, né, tanto a Sim, sim, situação entre o casal, quanto a situação com o filho, né. sim. Pode vir a resultar numa alienação parental. Totalmente, né. E eu acho que além disso, Ana, assim, até no papel que a gente exerce ali de ajuda, né, que tem de gente que sai bravo comigo da consulta, né. Porque acho que isso é o mais engraçado, assim, porque é o meu papel, né. Eu tô ali também para trazer essas verdades, digamos assim, né. E às vezes é difícil a gente ouvir uma coisa que o terapeuta fala, né, Sim. porque é sobre a gente, né. Também faço a minha terapia, também já ouvi coisas do meu terapeuta que me doem, né, mas é sobre, né, não é sobre mais ninguém, a não ser eu mesmo, né. Então eu dar conta de mim mesmo, às vezes a gente ri, chora, né, mas o quanto é difícil, né.
porque eu tenho que, nossa, eu sou isso, né? Eu sou, A gente né? reconhecer, né? Uhum. Então isso, de certa forma, até se torna engraçado, né? Teve um rapaz uma vez que chegou na consulta me falando, Luiz do céu, eu saí daqui com raiva e tô com raiva até agora. Se eu pudesse, eu te dava um murro, né? Eu É. falei, tá bom, vamos conversar sobre, né? Vamos entender isso daí. Justamente. Ô, Luiz, a gente conversou bastante aqui sobre alienação Uhum, parental, foi um tema bem legal, acho que deu para abordar bastante situações. uhum. E para fechar, eu quero que você deixe uma mensagem, deixe uma dica Sim. do que os pais não podem fazer, que seria alienação parental. Sim, Ana, assim, ó, se eu pudesse falar pra eles não briguem, né? Acho que seria a melhor coisa. Mas eu sei que existem as brigas, existem os desentendimentos, né? Então, cuidem mesmo pra não levar pros filhos, né, que o pai ou a mãe é isso ou é aquilo, né? Porque independente do que os pais são, né, existe uma criança ali que precisa dos pais ao mesmo tempo, né? Então não adianta eu ficar falando mal do genitor ou de outro, sendo que isso não vai colaborar, né? Pelo contrário, vai só gerar mais e mais problemas, né? Tanto para a mãe, quanto para o pai, quanto mais às vezes até para a criança, né? Então, não briguem, né? Não falem mal dos pais um para o outro ou para o filho, né? Não, se for tem uma coisa para ser resolvida de adulto, resolvam sem o filho, né? Deixa com a avó, com o vô lá cuidando e vai resolver os dois adultos, né? A criança não tem que trazer essa carga, né? Então, e também se cuidar, né? Eu acho que é um processo que é muito importante. A gente está falando de sentimento, né? Não adianta. Às vezes, pro casamento para um já não é mais, mas para o outro ainda era ou é importante, né? E vai doer mesmo, né? Então a gente precisa se cuidar mesmo, não tem jeito. Luiz, foi muito legal conversar com você. A gente abordou muitas situações, a gente abordou bem Sim. situações do cotidiano aqui, né? Uhum, Que os uhum, pais e as mães podem perceber. E aonde que as pessoas podem conversar com você, te uhum. procurar, se tiver mais dúvidas, se quiserem um atendimento. Certo. Eu atendo em Cornélio, né? Cornélio Procópio, para quem não conhece. Então, em Cornélio eu trabalho na Clínica Dinâmica, tá? O pessoal consegue me encontrar lá também. E também através da rede social, eu não tenho um perfil profissional, tá, Ana? Mas o meu perfil que eu tenho é o que eu uso no Instagram, né? Então, é super aberto também para as pessoas perguntarem, né? Agendarem, enfim. Né? Eu tô ali para receber também, tá? Então, o meu Instagram é Luiz, o meu Luiz é com Z, H por Lanete, né? Que é o meu sobrenome. Então podem me procurar lá no Instagram. Tem o Facebook também, com o mesmo nome, né? Então, se o pessoal sentir a vontade de um ou por outro, é por lá, né? E fora isso, também tem o contato da Clínica Dinâmica, né? Também tem o meu contato pessoal. Então, não sei se acha que é válido falar aqui o número. Posso? Depois, pode? Pode? Pode. Fala, que daí Ah, então tá. se a Ó, pessoa o precisar. DDD é 43 99985 5658. Aí esse é o meu contato direto mesmo, não tem problema. O WhatsApp tá aberto aí para receber dúvidas, perguntas, né? Se precisar agendar, a gente agenda também. Estou à disposição por lá. Ótimo. A gente encerra o nosso podcast aqui. Se você tiver mais dúvidas, mande lá na minha rede social. Eu posto sempre matéria sobre direito das mulheres, tá bom? Obrigadão. Até o próximo episódio.